Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu o adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei.
Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Não penseis que vim abolir a lei dos profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a meditar o trecho inicial do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 de São Mateus ao capítulo 7. Sermão da Montanha que Santo Agostinho indicou como a carta magna da moral cristã. Mateus, no Sermão da Montanha, apresenta Jesus num paralelo com Moisés. Jesus é o novo Moisés. Assim como Moisés subiu a montanha e recebeu a lei de Deus no alto da montanha, Jesus também sobe a montanha e senta-se numa atitude comum dos mestres da lei quando ensinava. Ensinar sentado, no contexto da instrução judaica, era próprio do mestre da lei aos seus discípulos. Então Jesus é apresentado aqui como mestre. Assim como Moisés recebeu a lei no Antigo Testamento, Jesus está ensinando aos seus discípulos uma nova lei. Nós podemos perceber toda a novidade de Jesus na frase que opõe aquilo que representa o ensinamento do Antigo Testamento. Ouvistes o que foi dito? Em seguida Jesus diz: eu, porém, vos digo. Jesus procura corrigir uma interpretação errônea, no sentido muito legalista, tomando somente a preocupação pelo cumprimento da lei na sua letra, num formalismo que não toca ao coração, à interioridade do coração humano. Portanto, os doutores da lei, os fariseus sobretudo, tinham minuciosas preocupações com ritos e observância de tantas e tantas leis, os mandamentos de Deus, mas perderam o espírito da lei, a alma da lei, que está ali, como diz, como aquilo que dá sentido à lei, que era o amor a Deus e o amor ao próximo. De fato, Jesus vai resumir toda a lei e os profetas nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo. Mandamento que não é novo, já está lá no Antigo Testamento. Deuteronômio 6, logo em seguida a revelação da lei no Antigo Testamento, dos 10 mandamentos a Moisés, já indica este mandamento como a alma, e os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, que mais que mandamentos,
São as palavras de Deus, né? As 10 palavras, o decálogo. Em seguida, esses mandamentos, que está no capítulo 5, capítulo 6, aparece este mandamento fundamental, que é o amor a Deus, e depois, mais à frente, também o amor ao próximo, que dá sentido à tábua da lei, aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são como colorados, né? Refração desta atitude fundamental que marca a identidade do povo de Deus, como povo eleito, como povo de Deus, o povo que Deus escolheu no Monte Sinai para ser o seu povo, na revelação que Ele faz a Moisés. Através dos mandamentos, o povo reconhece e procura viver na identidade adquirida, na aliança realizada com Deus. O fato fundamental é a aliança. Os mandamentos são as indicações de como corresponder ao amor de Deus, à eleição de Deus, né? Que Deus fez de seu povo para ser seu povo. E de fato os mandamentos são dados depois de uma apresentação de Deus, né? Eu sou Javé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da terra da escravidão. Por isso, aí começa a revelação dos mandamentos. Isto é, a razão primeira e fundamental para cumprir os mandamentos é o reconhecimento do dom de Deus, da graça que o povo de Israel recebeu de Deus de modo gratuito. Isto é, Deus tirou o povo da terra da escravidão. Deus teve a iniciativa de vir ao encontro deste povo para resgatá-lo, escolhê-lo para ser o seu povo. Na medida em que nós vivemos, portanto, o povo de Deus vivia, portanto, os mandamentos que correspondia à relação com Deus, a primeira tábua da lei, depois os outros mandamentos que correspondem à relação com o próximo, então o povo acolhe o dom, permanece na aliança com Deus, conservando a sua identidade de povo de Deus. E o modo de conservar essa identidade, é praticar o bem, reconhecer os valores da pessoa humana, os direitos de Deus, o ser de Deus e da pessoa humana. E os mandamentos, então, nos levam a esta realidade fundamental, ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Mas no tempo de Jesus, tinha-se uma compreensão muito legalista, muito formalista desses mandamentos, praticando a lei na letra, mas sem uma orientação verdadeira para o bem. Por isso Jesus insiste no cumprimento dos mandamentos. Ele veio não para abolir a lei, e aqui a lei não é só os mandamentos, mas todo o ensinamento contido nos 5 primeiros livros da lei, o Pentateuco, como também os profetas. Tudo aquilo que Deus, na sua essência, tinha ensinado como caminho de santificação para o povo de Israel. E Jesus indica mais: eu vim dar cumprimento a toda a lei. Então aqui nesse cumprir a lei, levar ao cumprimento, está também indicada a missão de Jesus. Em seguida, Jesus diz que a justiça dos seus discípulos deve ser superior à dos escribas e fariseus. Isto é, a justiça que significa cumprir a vontade de Deus, procurar viver a vontade de Deus na sua plenitude, e que está expressa em diversos mandamentos, sobretudo na sua essência, o decálogo.
Por isso Jesus vai tocar alguns pontos que não eram bem vividos no seu tempo, em relação ao mandamento de não matar, em relação à vivência, à fidelidade matrimonial, em relação ao divórcio, em relação ao adultério e ao divórcio, em relação à própria vivência da verdade, das promessas, dos juramentos que se faziam, às vezes, não cumprindo as promessas, não cumprindo os juramentos feitos. Então, o mandamento não matar. Jesus corrige essa atitude de compreender o mandamento só numa perspectiva legalista, na letra. Não basta simplesmente não tirar a vida física. Não se fere a pessoa somente não respeitando a vida, com a atitude do assassinato. Se fere a pessoa quando não se ama, quando não se respeita a pessoa, quando se vive fora da comunhão fraterna, quando se ofende o outro. Mais que não matar, como o mandamento é dado de modo negativo, o que o mandamento quer proteger, protegendo a vida, é o valor que está a vida e a dignidade da pessoa humana, que nós devemos reconhecer como valor absoluto, no sentido, a vida como o primeiro dom e principal dom. Dele dependem todos os outros valores. Mas não basta simplesmente respeitar a vida física. Nós temos que reconhecer, além da vida, do dom da vida, a dignidade da pessoa, o valor da pessoa humana. E a pessoa humana foi criada por Deus para viver em comunhão fraterna, para viver o amor fraterno. Por isso, toda vez que nós, diz Jesus, que fomos até o altar e nos lembramos que tem alguém que tem alguma coisa contra nós, se temos uma contenda, uma dificuldade com outro irmão, devemos primeiro reconciliar-nos com os nossos irmãos, para depois oferecer a Deus a nossa oferta. Quer dizer, o culto não se restringe à liturgia, às ações litúrgicas do templo, às oferendas do templo. O culto se dá, sobretudo, com a vida, com as atitudes, e, sobretudo, a atitude de fraternidade que Deus quer que nós vivamos como filhos dele. Por isso, toda vez que nós ferimos, excluímos e não reconhecemos a dignidade da pessoa humana, mesmo que nós não atingimos a sua vida física, mas o ofendemos de algum modo, nós estamos matando o irmão. Nós não estamos reconhecendo o valor e a dignidade da pessoa humana. Depois Jesus toca a questão do adultério e da fidelidade matrimonial, convidando os seus discípulos a esta fidelidade, a excluir da sua vida o adultério, que é um pecado gravíssimo, e também o divórcio, que atenta contra a unidade familiar. O projeto matrimonial não é simplesmente uma necessidade ou um desejo, não brota simplesmente de um desejo humano. É um projeto divino, é um projeto de Deus. Jesus, quando vão perguntar a ele se é possível despedir a mulher como por qualquer motivo, ou somente em caso grave de adultério ou outra coisa, Jesus convida a olhar para o princípio, isto é, citando a criação, o Gênesis, o ato criador de Deus. Deus os fez homem e mulher para se unir e se tornarem uma só carne. Então, portanto, o
matrimônio é, antes de tudo, instituição divina, projeto de Deus. No ato criador, ao criar homem e mulher, né? Com essa diferença, a humanidade com essa diferença, né? De gênero, masculino e feminino, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, colocando neles esta atração, esse complemento que os faz buscar o matrimônio, a união matrimonial, que Papa João Paulo II chama de vocação esposal. Já no ato criador de Deus, homem e mulher foram criados na sua natureza com esta vocação. Realizam assim o projeto de Deus, ser pessoa humana, imagem e semelhança de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que é comunidade de amor. Um Deus que é comunhão, um Deus que é um amor fecundo, que criou todas as coisas. Assim o homem e a mulher, constituindo, unindo-se em matrimônio, tornando-se família, na fecundidade da procriação, participam do ser de Deus, realizam o que são por natureza, imagem, pessoas, imagem e semelhança de Deus. A família, portanto, é necessária. A união matrimonial, a estabilidade da união matrimonial é necessária para o ambiente, né, para construir o ambiente da geração da pessoa, fisicamente, biologicamente, mas também afetivamente, na sua maturidade. A família é de fato a célula da sociedade. Por isso, no projeto de Deus, não se pensa um matrimônio por algum tempo, mas um matrimônio estável, um matrimônio que é capaz de gerar a família, comunhão, a família que é vivência do amor de Deus, onde a pessoa aprende a ser pessoa, aprende a ser imagem e semelhança de Deus, aprende a ser comunhão, aprende a amar o outro, aprende o dom de si e o dom do outro. Em seguida, Jesus fala do juramento. Lendo o texto assim na sua letra, se nós não procuramos interpretar o texto no contexto dos outros textos da Sagrada Escritura e da própria doutrina e história da Igreja Católica, da Igreja, nós podemos perceber ou entender que Jesus está proibindo absolutamente o juramento, mas não é assim. O que Jesus está combatendo, querendo corrigir, é a facilidade com que muitos na sua época faziam juramentos, mas não cumpriam os seus juramentos. Tomavam a Deus como testemunha das suas promessas, dos seus juramentos, da sua verdade, mas depois não cumpria. O próprio Eclesiástico já diz, né, que devemos jurar pouco, não ser habituados a jurar. Quem muito jura, muito peca. Porque quem muito jura com facilidade, quem muito faz promessas com facilidade, muitas vezes, né, pode não conseguir cumprir o juramento ou não cumprir as promessas. Mas há certas ocasiões em que nós podemos tomar a Deus, né, como testemunho da nossa verdade. E a igreja tem entendido assim, que tem que conservar, né, o juramento, mesmo o juramento religioso, o juramento dentro da igreja, como um ato religioso, né, uma atitude da religião, uma virtude da religião. Isto é, nós louvamos, nós engrandecemos a Deus, quando nós tomamos a Deus como testemunha da verdade que estamos prometendo. Nós não somos capazes sempre, né, não temos sempre a credibilidade necessária. Quando nos falta a credibilidade, nós recorremos a Deus para garantir aquilo que prometemos. Olha, eu prometo que eu pago a dívida do meu irmão, juro por Deus, né? Se ele não pagar, eu pago. Está tomando a Deus, está invocando a Deus
como garantia da sua promessa. É o homem de fé, o homem que crê em Deus, né? E nessa atitude de tomar a Deus como testemunha, está louvando, está glorificando, agradecendo, dizendo que Deus é a fonte de toda a verdade, de todo bem. Mas se nós não cumprimos aquilo que fazemos, ofendemos a Deus. As promessas, se nós não cumprimos as promessas, se nós recebemos, eu prometi a Deus alguma coisa, né? Se me cura dessa doença, se cura o meu filho, né? Se consigo um emprego, eu prometo ir tal santuário. Se não faço, se alcanço a graça, eu tenho a obrigação de cumprir a promessa. Se não alcanço, não tenho, evidentemente, né? Se não alcancei a graça está, o juramento e a promessa estão condicionados à graça recebida. Mas se eu alcancei a graça, eu tenho a obrigação de cumprir. E não vale, como diz, fazer promessa para os outros cumprirem. Às vezes os pais e as mães fazem isso, fazem a promessa, mas é o filho que tem que cumprir. Não, isso está errado, é inválido. O filho não tem a obrigação de cumprir a promessa que o pai e a mãe fez, mesmo que ele seja o beneficiado. Se ele quer cumprir, tudo bem, livremente, mas não adquire nenhuma obrigação religiosa. Adquire a obrigação religiosa aquele que faz a promessa. É ele que tem que colocar o peso sobre os seus ombros, não colocar o peso sobre os outros, Fazer juramento e promessa para os outros cumprir é muito fácil. Então Jesus corrige no Evangelho esta atitude de muitas vezes se fazer promessas e não cumprir. Quer dizer, não viver na verdade. Mais ainda, Jesus convida os seus discípulos a viverem de tal modo na verdade, que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não, de tal modo que não precise recorrer ao juramento. A verdade da vida do cristão deve ser suficiente para ser a garantia daquilo que ele fala, daquilo que ele promete. De tal modo nós devemos amar a verdade. São Paulo, inclusive, chamava a atenção de alguns cristãos que levavam as suas contendas, suas brigas, para serem resolvidas nos tribunais pagãos. Isso é uma vergonha. Porque vocês deveriam ser tão justos, tão honestos, tão verdadeiros, que fossem capazes de ninguém prejudicar o outro. Na medida em que vocês vão aos tribunais pagãos, aqueles pagãos estão acima de vocês nesse sentido. Por isso é uma falta de testemunho, é uma vergonha para o cristão. Então Jesus nos convida, se queremos viver no caminho da vida, no caminho do bem, a amar os nossos irmãos, a respeitar a vida, a vivenciar o matrimônio como um projeto divino que é orientado para o amor, excluir todo o pecado de adultério, toda a possibilidade de divisão, de divórcio, para o bem da pessoa humana, para viver toda a verdade. Jesus é muito duro, muito claro no seu Evangelho. O mesmo Jesus misericordioso se apresenta aqui decisivo em dizer que quem assim não vive, corre o risco de perder a vida eterna. E a primeira leitura veio nos ajudar a entender isso, Deus coloca diante de nós o caminho da vida e da morte. Deus coloca diante de nós o bem e o mal, e nos interpela na nossa liberdade. Se queres. Portanto, os mandamentos de Deus não é uma lista de proibição, não é simplesmente uma lista de pecado, é caminho de vida, são palavras de vida, que brota da sabedoria de Deus, que nos fala a primeira leitura e São Paulo na segunda leitura, que nos orienta para o bem, para a vida. Quem escolhe o bem,
quem escolhe o caminho do pecado, da falta de amor e de comunhão, terá a morte também eterna. Portanto, os mandamentos de Deus não são impedimentos, não são obstáculos à nossa liberdade. Ao contrário, são possibilidades de verdadeira realização, de plenitude de vida. Como disse Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por isso nós temos que procurar viver os mandamentos de Deus também na sua plenitude, não só limitando-nos a não cometer aqueles atos graves que nos tira totalmente da comunhão com Deus e com os irmãos, como a atitude do assassinato, o adultério ou qualquer outra coisa, o roubo e assim por diante. Nós temos que viver a fraternidade, a comunhão, a capacidade de amar ao outro como Cristo nos amou, fazendo-se escravo do outro, lavando seus pés, amando-nos como Cristo nos amou, até dar a vida pelos nossos irmãos. Parei. Infundido em nossos corações. Na nossa fraqueza, na nossa debilidade humana, somos incapazes de viver à altura do que Deus nos chama. Mas com a graça, com o dom do Espírito Santo, que é a lei nova, Deus nos capacita desde dentro ao amor, porque Ele nos comunica o amor divino, o Espírito Santo, que vem em socorro da debilidade do amor. Que possamos então pedir a graça do Espírito Santo para trilhar este caminho de vida, de plenitude de vida que o Senhor nos propõe hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.